E o que a gente vai ver nessa Masterclass? É a nossa terceiro encontro, é o nosso terceiro encontro, e eu vou falar sobre construindo a sua história, né? Como nós devemos construir essa história, como que a gente escreve essa história. Depois eu vou falar sobre as perguntas, né? As perguntas poderosas, as perguntas são as respostas. E, por fim, dar uma palhinha sobre nicho de atuação, né? Os nichos de coaching, né? Falar um pouco como vocês podem escolher o nicho de vocês, falar um pouco sobre o nicho de marketing, que é uma coisa, e o nicho de coaching, para como vocês podem escolher. E depois, para quem vê a parte gravada, vai ter a roda da vida, que eu apliquei, e acreditem, pasmem, eu fiz ela em 1 hora. Fiz ela em 1 hora, e normalmente eu levo 1 hora para fazer a minha sessão de coach, né? Minha sessão de coach, quando eu marco com as pessoas, eu digo, meu tempo é de 1 hora. E eu sou extremamente rigoroso com o tempo, vocês viram que eu fiquei bem estressado, inclusive por não ter conseguido cumprir o horário rigorosamente. Então eu sou muito inglês com essa questão, e a roda da vida eu apliquei em 1 hora, e tem 1 hora e tem uma metodologia ali que eu apliquei. Claro que tem o meu toque, né? Mas cada um siga o seu modo. Muito bem. Minha história. Qual que é a história que eu conto da minha história? Porque a nossa história ela é longa, mas há uma forma de a gente contar essa história. Uma forma de que a gente possa honrar e respeitar o nosso passado, respeitar a nossa história lá do passado. E toda a nossa vida, a gente vai ter momentos de sombra e a gente vai ter momentos de luz. Isso é normal. Agora, basta a gente olhar para os momentos de sombra e ver eles com aprendizado, ver eles com sabedoria, ver eles com um outro ângulo. Às vezes, a gente sente medo de olhar para o nosso passado. Nós sentimos receio, a gente evita olhar para esse passado. E o que acontece? É necessário que a gente abra essa caixa de Pandora para que a gente consiga sempre ter uma mentalidade positiva sobre esse passado, sobre esses acontecimentos. Se eles foram ruins, procure pelo menos tirar aprendizados desse passado. Não é sobre o que a vida faz com você, mas sim sobre o que você faz com o que a vida fez com você. Então, procure tirar já que a coisa ruim aconteceu lá naquele passado, procure tirar aprendizados. Você vai crescer com isso e você vai ressignificar essa história, contando ela com um outro ângulo, um outro enfoque. Muitas vezes, quando somos crianças, e eu, quando trabalhei como hipnoterapeuta, a criança, muitas vezes, ela tem uma visão completamente diferente. Algo que às vezes é pequeno para um adulto, para uma criança é algo muito grande. Às vezes um matinho, quando uma criança vai passear num matinho, ela acha que é uma floresta gigante. E não é bem assim. Então a gente tem que ter um outro enfoque, buscar um outro enfoque, buscar tirar aprendizados. E quando eu fazia regressões, às vezes a pessoa tinha uma visão tão distorcida daquilo, e quando eu fazia uma regressão, ela revivia aquilo, e aquilo ressignificava para ela de forma muito tranquila. E é bem interessante de ver essa parte de dar um enfoque, de ver de outros ângulos, se colocar às vezes no lugar de outra pessoa para conseguir ressignificar a sua história. Bom, então, respeitando o seu passado, você irá respeitar também a você mesmo. Vocês vão poder utilizar essa fraqueza e vai transformar ele em força. Vocês vão pegar esse veneno e vão transformar esse veneno em um grande antídoto. Afinal de contas, você só chegou aonde chegou hoje porque você tem a sua história, porque você passou por esses momentos, não é mesmo? Então, minha história, primeiro de tudo, uma reflexão. Por qual motivo eu faço o que eu faço hoje? Você faz o que faz hoje exatamente porque você tem uma história. Qual que é o porquê de você existir? Por que eu quero o que eu quero hoje? Por que muitas vezes nós, às vezes, nos damos muito a bens materiais, ou a gente busca economizar dinheiro? Talvez uma falta lá no passado tenha a informação que você precisa para entender o que está acontecendo aqui hoje, nos dias de hoje. O que é que te move? O que te faz andar?
o que te motiva, o que te empodera, o que te traz poder. Eu, por exemplo, eu gosto de estar em evidência, eu gosto de estar num palco, eu gosto de as pessoas me elogiarem. Mas por que isso, Gustavo? Talvez porque lá no passado eu tive uma grande história de rejeição. Eu tive uma grande história de rejeição nessa vida. E eu faço o que faço hoje por causa do meu passado. Então, todas essas perguntas têm a ver com a nossa história. Elas são perguntas que nos fazem refletir lá para o nosso passado, porque é lá no passado que nós vamos encontrar os motivos, os porquês. Então, por que eu tenho que contar a melhor versão da minha história? Por que isso? Por que tem que isso acontecer? Motivo 1. Você só precisa de um insight para mudar a chavezinha da tua cabeça e as coisas começarem a melhorar para você. Então, mudando a percepção que vocês têm do passado, do que aconteceu, você também muda todo o seu futuro. Você muda tudo aquilo que você vê. E para ter um futuro extraordinário, é necessário que vocês mudem as suas percepções. É necessário que vocês mudem o enfoque, a modo de como vocês estão vendo. Motivo número 2. Seu coach se conecta principalmente com a sua essência, de quem você realmente é. Ele é um excelente farejador, um farejador autêntico, um farejador que consegue perceber inautenticidade. Se tu falar alguma coisa que é mentira, por exemplo, ele vai perceber. Talvez ele não conheça técnicas de PNL ou de linguagem não verbal, mas ele percebe. Existe dissonância cognitiva. Quando tu pega e inventa uma história que não é verdade, tu vai estar inconscientemente gerando dissonância cognitiva. E o teu coach inconscientemente vai perceber que tem algo de estranho nessa pessoa. Por isso é muito importante que nós respeitemos a nossa história e contemos ela da melhor forma possível, nunca inventando, nunca aumentando, e sim contando a melhor versão que vocês podem daquela história e tirando aprendizados de cada dificuldade, de cada obstáculo. Assim, vocês vão ter sendo autênticos e vai fazer com que o seu coach se conecte com você. Principalmente na hora em que vocês estiverem fazendo um pitch de vendas. É extremamente importante vocês contarem de onde vocês vieram. Ela vai constantemente questionar o seu porquê, o coach. O coach sempre vai questionar por que ele está me ajudando, por que ele está fazendo isso. E você, com a sua história, pode contar esse porquê. Eu, por exemplo, sempre tive a necessidade de um pai, de uma mãe me ajudar. Eu sempre precisei e nunca tive isso. Eu sempre tive colegas de faculdade, de escola, né? De faculdade principalmente, quando eu estava fazendo a faculdade, eles iam para o mesmo local, passavam na frente da minha casa e nunca me ofereceram uma ajuda. E por isso, eu, como colega hoje, procuro ajudar vocês. Porque eu senti na pele a falta daquele sentimento de autêntico de ajuda. Então, eu estou aqui para ajudar. Então, isso aqui que eu fiz agora faz parte da minha história, percebam? Eu conectei a minha história com o que eu faço. Então, percebam que isso é extremamente importante. As pessoas, elas se conectam pelo que você acredita e não pelo que você faz. Então, no que você acredita? Quais são as suas crenças? As etapas do desenvolvimento humano ou biografia humana. Bom, vamos lá. Ao longo do nosso desenvolvimento, a gente percebe que este se dá em ciclos. O nosso desenvolvimento ele dá em ciclos, geralmente marcados por acontecimentos que foram significativos no campo biológico e no campo psicológico. Eu vou perguntar para vocês, normalmente, gente, aquilo que fica gravado na nossa mente são eventos de alto impacto emocional, que houveram grandes emoções, e são esses eventos que vocês têm que trabalhar na história de vocês. Principalmente esses eventos que tiveram alto impacto emocional. E, a partir de um olhar mais amplo sobre os ciclos da sua vida, nós podemos perceber as seguintes coisas. O início ele é marcado por muita vitalidade, nós temos muita energia, principalmente física, mas pouca consciência. Depois, nós passamos por um período com maior desenvolvimento emocional, né? Começamos a conhecer o mundo, começamos a perceber os primeiros conflitos, né?
e começamos a nos apropriar do mundo. Depois, geralmente, passamos por uma fase de maturidade, sabedoria, desenvolvimento, consciência social, mas a nossa vitalidade começa a baixar. E é a fase que eu, no meu caso, estou vivendo hoje, né? Já começo a perder um pouco mais de vitalidade. Eu tô, digamos assim, no meu auge entre vitalidade e consciência, né? Porque agora eu estou no equilíbrio disso, eu estou no equilíbrio. E a partir desse momento da minha idade, eu começo a baixar a minha vitalidade, mas a minha consciência continua a crescer. E no fim da vida, tem a questão de desprendimento, o desprender-se do mundo. Por fim, 5 orientações poderosas para você escrever a sua autobiografia. A primeira, o poder da sua história. Permita-se verdadeiramente honrar e respeitar cada partezinha da sua história, principalmente aqueles momentos, né? Todos, tanto os mágicos quanto os transcendentais, tá, pessoal? Como também os momentos de dificuldades e incongruências, principalmente esses, tá? As pessoas se conectam com a sua dor, se conectam com seus sonhos, se conectam com quando vocês vencem os seus obstáculos. Então, lembrem-se disso. São eles que certamente vão te ajudar, te ajudaram a ser a pessoa que você é hoje em dia. É cada momento, esses momentos, principalmente os de dificuldades, que fizeram você ser quem você é. Você só está aqui hoje fazendo esse treinamento, fazendo esse encontro, essa masterclass, fazendo o treinamento do IBC por causa do seu passado. Talvez se mudasse qualquer momento daquela história, tu não estaria aqui hoje. Então respeite essa história. Respeite a história, a sua e das pessoas que te rodeiam, principalmente também dos teus pais. Começa a perceber que eles também têm uma história, eles também têm uma criança interior. Então respeite essa história. E antes de começar, quebre seus preconceitos e acredite que a sua história pode ser muito mais interessante do que você acredita, do que você imagina. Este é o sistema de crença sobre si mesmo, e o seu sistema funciona de acordo com as suas percepções. Então, se você quer mudar o seu futuro, mude a percepção do seu passado, que aí o seu futuro vai mudar. Então, pense sobre isso. Ainda continuando, a segunda. Hora de mexer nos baús da memória, gente. Vamos abrir essa caixa de Pandora. E no momento que a gente abre essa caixa de Pandora, é difícil de nós fecharmos. Então, abra ela e despenda energia e tempo para contar a melhor versão da sua história. Para escrever a sua autobiografia, lance mão de suas memórias visuais, começa a se conectar com o visual, começa a se conectar com o olfato, com o tátil, com tudo aquilo que você já viveu, com os sons, com aquilo que as pessoas te falavam. O que é que as pessoas te falavam quando tu era pequeno, depois na adolescência e nos dias de hoje? Quais são as vozes que você escuta? O que você viu que te marcou, tanto para o bem quanto para o mal? Quais foram os gostos? Vocês já perceberam que a comida também ela remete às vezes a histórias do passado? Parece a comida da vovó. O cheiro. Me lembrei da casa do meu tio. Nossa, quantas brincadeiras com meus primos. Então, tudo isso, se vocês utilizarem o sistema VAC, visual, auditivo, sinestésico, vai ajudar vocês a se conectarem com a sua história e lembrarem de coisas, porque esses sistemas vão fazer com que iluminem parte do cérebro de vocês e essa rede neural vai se expandindo e vocês vão lembrando de cada vez mais coisas. É incrível. Um fiozinho vai puxando o outro e vocês vão se lembrando. E uma boa orientação para lembrar o máximo que você puder sobre a sua história é anotar. Notar tudo aquilo que você considera mais interessante. Vai anotando, anota tudo. Anota tudo de forma sem críticas, sem contestação. Vai anotando. E o seu cérebro vai iluminando. E uma parte vai iluminando a outra e você continua anotando, sem crítica. Depois, com tudo aquilo escrito, você reescreve
a melhor versão da sua história. E uma ferramenta muito poderosa é montando a sua autobiografia, ou a minha história em 4 capítulos. É bem legal, porque daí tu consegue, principalmente a minha história em 4 capítulos, você consegue separar em fases. E você foca em cada uma das fases. E você vai lembrando dos desafios, e você vai lembrando das vivências, você vai lembrando dos amores, dos desamores, e talvez você vai percebendo que você hoje tem um padrão por causa da sua história. É incrível isso, né, pessoal? E você recontando essa história, esses padrões vão mudando. Então, continuando, a terceira, lembre-se dos detalhes, procura ser detalhista, procura se lembrar de cada detalhe. Embora você saiba que uma autobiografia deve conter acontecimentos mais importantes na sua vida, vocês têm que se lembrar dos detalhes. É o que dá vida a esse processo. É o que essa ferramenta nos propõe. É que a gente tenha vida, que ele seja muito, muito poderoso. Relate as curiosidades da sua família, como era o relacionamento com seus primos, pais, irmãos, tios, tias, avós. Quarto, passe por todas as etapas. Passe por cada uma das etapas. Isso é importante. Desfrute cada momento da vida que vocês tiveram. Reviva intensamente tudo aquilo. Se quiserem, fechem os olhos, coloquem músicas antigas que vocês escutavam. Lá, procura no YouTube, festa de aniversário, festa de as musiquinhas de criança, como eram que vocês escutavam? Coloque no YouTube, isso vai ajudar vocês a iluminar o cérebro de vocês e vocês vão começar a se lembrar. Como que foi a escola, o primeiro dente que caiu, a primeira namorada? Momentos marcantes. Escreva o primeiro não da namorada, né? Um rapazinho todo envergonhado, vai lá, chega na moça, leva um não. Opa, e aí, como é que foi? Como você se sentiu? O que será que isso reflete para você hoje em dia? Mas escreva a sua história. Seja específico. Lembre-se dos detalhes, do seu crescimento, das experiências que passou e até chegar nos dias de hoje, em você, em quem você é hoje. Muito de quem você é hoje foi formado lá na infância, principalmente lá na infância. E foi nela que as crenças se formaram. Foi lá que começou a primeira crença que talvez te fortaleça ou talvez te limite, foi originada. E depois disso, ela foi se recebendo empilhamentos. Cada vez que ela acontecia, um empilhamento de crença, tanto para o positivo quanto para o negativo. E você revisitar tudo isso é uma forma de você entender a sua história e poder reescrever o seu futuro. Bom, quinto, sua cultura. O modo como você vive atualmente, como você se comporta, o que você gosta e até mesmo o que você não gosta, tudo isso deve estar presente na sua autobiografia. Considere todas as tuas preferências musicais, as tuas preferências literárias, os alimentos favoritos. Procure se lembrar na tua infância qual era o alimento que você gostava de comer. Será que é o mesmo alimento que você gosta de comer hoje? Quais eram os seus hábitos? O que isso reflete hoje em dia para você? E quais os lugares que você gostava de visitar, de sair com seus pais? Quem eram os seus amigos? Como que eram as visitas para os tios, para os avós? Como que era isso para você? Reflita. O porquê disso tudo? Quem te influenciou? Quem eram teus heróis do passado? Um professor? Um avô? Os seus pais? Um irmão mais velho? Isso ainda serve para você hoje em dia? Essa pessoa é uma referência para você? E como pode melhorar ainda mais? Então, deixa eu olhar aqui para vocês. A parte da história é essa, né? Vocês contarem essa história vai fazer com que vocês ressignifiquem muita coisa. E vocês ressignificando tudo isso, todo esse passado, vai fazer com que vocês mudem também as perspectivas que vocês vão ter no futuro.
Faz sentido para vocês o que eu falei aqui? Faz sentido? Vocês olharem para o passado, contarem a melhor versão dessa história e trabalharem o seu futuro. E, gente, o coaching de vocês realmente ele vai se conectar com a história de vocês. E vocês vão atrair pessoas que vão se conectar com a história de vocês. É essas pessoas que vão se conectar com vocês. E provavelmente, através dessa história, é que vai fazer com que vocês também escolham lá na frente o seu nicho de coaching. Porque é isso que vocês têm experiência. Porque é isso que vocês já viveram, já superaram, e vão poder também ajudar as outras pessoas. Isso é muito, muito poderoso. Ok?